Bom, nós acabamos de sair da aula que a gente viu sobre os quantitativos, né? E como que a gente organiza os quantitativos. Acabamos de ver que a gente trabalha com grupos de custos similares. E agora aqui na planilha a gente vai ver como que isso funciona na prática. Então, como vocês podem ver, aqui desse lado, né? Bem aqui, a gente tem todos os grupos de custo que eu dividi para esse projeto aqui. E antes de continuar aqui nessa planilha, eu queria lembrar vocês uma coisa. Essa aqui é a mesma planilha que a gente está usando desde o início. Então, se vocês separarem, é o mesmo arquivo que a gente vai evoluindo e no final a gente vai ter um arquivo completo do nosso projeto. Se a gente ver aqui no início, a gente tem aqui o plano de negócio do projeto, passando pela pesquisa de mercado desse terreno que nós vimos, depois a pesquisa de preço de terreno para poder orientar a gente na negociação, primeiro o estudo de custos da obra, a viabilidade preliminar usando a permuta, né? Eu fiz dois caminhos aqui para vocês. Depois a viabilidade preliminar usando a permuta financeira. E aí então o estudo de custos onde a gente está agora. Então a gente vem numa crescente, né? Evoluindo nesse projeto. E aqui num único arquivo de Excel a gente vai ter até o final de como que a gente encerra o nosso processo de viabilidade, essa fase antes da obra, né? E aqui então a gente tem a divisão do que eu chamo de, posso chamar de centros de custo, essas divisões que a gente faz para poder estudar os quantitativos e chegar no custo efetivo da obra. Vocês lembram que na viabilidade preliminar a gente utilizou o custo tendo como referência o CUB. E aqui nós vamos fazer o custo real com os quantitativos, tá ok? Rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia como que funciona essa planilha está cheia de hiperlinks aqui, tá? O que quer dizer isso? Ó? Se eu clicar aqui em alvenaria, ó, ele vem aqui para frente onde estão os quantitativos de alvenaria. E se eu clicar aqui em cima, ó, ele volta. O hiperlink você procura aí no YouTube, você vai ver que é uma coisa super simples da gente fazer para poder organizar aqui. Outra coisa sobre essa planilha é que eu poderia ter organizado, ó, daqui para frente, as planilhas são todas iguais, né? Eu poderia ter organizado uma embaixo da outra. Eu preferi organizar dessa forma, uma do lado da outra, tá? E como que funciona o raciocínio, a lógica da coisa aqui? Então, se eu tenho aqui despesas de vendas, aqui em cima na primeira linha, tá vendo? Ó? Despesas de vendas. Aonde que está a despesa de vendas? Se eu clicar aqui, ó, ele vem aqui para despesas de vendas, tá vendo? E aqui a gente tem um resumo do que vem a ser as despesas de vendas. Então eu tenho o VGV da obra, tenho impostos e comissão. Esse VGV já é o VGV corrigido, que nós acabamos de fazer agora na viabilidade detalhada, a validação do preço, né, de venda das unidades na imobiliária. Aí eu multiplico pelo número de unidades, está ali na frente, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, e a gente tem o VGV. Na verdade, esse valor vem de uma outra planilha que está ali na frente já. Aí a gente calcula aqui os impostos, a comissão, e a gente tem o valor total. E aqui o somatório, tá vendo? 660 e 800. Esse somatório vem para cá, que é uma formulinha, ó. É uma fórmula simples, um igualzinho só e puxa para cá. Depois a gente tem despesas administrativas. Ó. Eu clico aqui e vem para cá. O que eu tenho aqui em despesas administrativas? Eu vou passar por alguns aqui para vocês verem, pra vocês entenderem a lógica. O negócio é lógico, se vocês quiserem usar essa planilha, a planilha vai estar aí à disposição, mas a ideia é entender a lógica desse processo aqui para de repente você criar a sua planilha e até mudar, né? Fazer aí do seu jeito. Mas usando essa lógica aqui, tá? Aqui em despesas administrativas a gente tem o contador, o advogado, o financeiro, o RH, o cartório e prefeitura. Então a gente tem despesas administrativas. E eu vou atrás de orçar isso aqui, para eu saber quanto que vai ficar cada custo desse. Então eu vou lá no contador e falo, pô, contador, para eu poder, eu vou fazer vendas, né, de acordo com o meu plano de negócio durante a obra, eu vou fazer a contabilidade, usar a SPE, pretendo que a obra dure aí, sei lá, 30, 36 meses, enfim. Quanto que você cobra para tocar esse projeto para mim? O contador vai falar, vou cobrar 1.527 por mês. Vai dar 55 mil de contador. Ô advogado, quanto que você cobra para fazer a parte jurídica? Durante 36 meses da obra, eu vou cobrar 1.100 por mês, vai dar 40 mil no final. Né? E assim sucessivamente, até eu chegar aqui num total também, 235 mil, que vem para cá. Ó. Então aqui é o resumo. Ele resume todos esses detalhamentos de custo num único valor aqui na frente, para que a gente consiga olhar aqui de forma gerencial, né,
e analisar esses dados. Eu já vou vir aqui na frente daqui a pouco, mas eu tenho aqui os gráficos também para a gente poder fazer uma análise disso. Já volto nos gráficos já, ok? Olhando aqui do lado, ó, vocês vão ver que aqui a gente tem as duas primeiras linhas, são despesas, que são esses dois aqui primeiro, ó, tá? Esses dois aqui são as despesas, é aquilo que está fora da obra, tá ok? E aqui para baixo eu chamo de custo orçado, que é aquilo que está dentro da obra. E por último, eu tenho o somatório de tudo aqui. Agora, olha que interessante, se eu clicar aqui na fórmula, ó, tem uma linha dessa tabela aí que não está aí dentro, que é justamente despesas de vendas. Ela está até colorida aqui de cinza mais escuro, tá vendo? Ó? O que a gente soma aqui, tudo que a gente soma, é o que a gente precisa de recurso antes das vendas. Então vamos imaginar, que é só um exemplo, tá? Vamos imaginar que a gente não fosse fazer vendas durante a obra, tá ok? Eu ia precisar desse recurso aqui que vocês estão vendo agora para poder executar o projeto. E aí, assim que eu terminasse o prédio, eu fosse fazer a venda depois do prédio pronto. Aí sim, com o dinheiro das vendas, do fluxo de vendas, eu ia pagar aqui as despesas de vendas, que é o imposto e a comissão. Tá ok? Então é por isso que a gente não inclui aqui as despesas de vendas. Porque se a gente incluir, pessoal, a despesa de venda, o nosso custo ó, de 3.150.000, ele dá um salto. Se a gente fizer uma experiência aqui, ó, olha lá para quanto que vai o nosso custo. Ó. 3.800.000. É um valor significativo que pode ter um impacto gritante nesse processo. Eu já vi uma vez uma planilha em que a pessoa me trouxe as despesas de vendas incluso aqui no custo e depois da venda ela ainda colocou de novo. Então o negócio ficou totalmente inviável por causa de um erro desse conceitual. Então a gente não junta aqui, tá? Despesas de vendas no somatório do custo. Isso aqui fica para depois das vendas, tá ok? Se a gente der uma olhada aqui, pessoal, por exemplo, na laje, vamos olhar a laje aqui. Como que a gente faz isso, né? Eu pego aquele anteprojeto, eu envio na fábrica de laje e eles lá fazem o orçamento da laje para mim e me mandam lá as informações. Depois, junto com o pessoal de engenharia, na verdade o pessoal de engenharia consegue fazer tudo isso aqui para vocês, tá? Junto com o pessoal de engenharia, a gente define o volume de concreto para essa laje, aí você tem que orçar o concreto, orçar a bomba que nós vamos utilizar, né? Enfim, aqui, por exemplo, eu defini R$ 1.300 cada vez que eu vou usar a bomba. Eu vou usar em 7 pavimentos, então vai dar R$ 9.000 de bomba, tá? Depois mão de obra para montar a laje, enfim. Eu tenho aqui um custo de laje de R$ 222.000 com a laje pronta, incluso mão de obra, tá ok? Se eu clicar aqui em laje, ó, eu volto lá para o resumo e venho para cá, por exemplo, para a alvenaria. A alvenaria é outro que nós fizemos, que já está pronto, detalhado. Tem muita informação aqui que ainda não está pronta. Eu vou chegar nesse ponto com vocês aqui. Aqui na alvenaria, o engenheiro estrutural, sem fazer o projeto, olha só, essa fase é interessante por conta disso. Veja bem, a gente ainda não falou de projeto estrutural, projeto elétrico, bombeiro, a gente não falou de nada disso ainda, tá? Apesar de que o custo já está ali. Vocês viram, porque eu já orcei e já conversei com essas pessoas. O pessoal de engenharia já sabe como que funciona o negócio. Então, eu peço para eles, cara, qual o tipo de bloco e a quantidade de bloco que eu vou usar para fazer esse prédio. Aí eles fizeram um levantamento e me passaram, ó, nos 2 primeiros pavimentos, são 7 pavimentos aqui. Nos 2 primeiros você vai usar o bloco de 8 MPa. Então me passaram lá um quantitativo de bloco, meio bloco e canaleta. E eu orcei na fábrica os valores, eles me passaram as quantidades e nós chegamos aqui nos totais. Depois, no terceiro e no quarto pavimentos, a gente vai usar blocos de 6 MPa, né? E aí a gente vai utilizar esse bloco com esse quantitativo, com esses valores. Olha a diferença, né? O bloco de 6 MPa de 39 é R$ 4,00, o de 8 MPa é R$ 4,37. E depois aqui de 4 MPa ele cai para R$ 3,81, né? Então isso aqui é o quantitativo de blocos. Só que a alvenaria não é só bloco. A gente precisa do cimento e areia para poder fazer a massa. Depois, para fazer o concreto, a gente precisa da barra de ferro de 10 milímetros, do cimento, a areia e a brita zero, das quantidades que nós vamos usar. O pessoal de engenharia produz tudo isso aqui para a gente, tá? E aí a gente orça no mercado as quantidades, tá? Esses valores aqui
são reais de hoje aqui para minha região, e depois o custo da mão de obra para fazer a alvenaria. Tem um bloqueiro aqui que faz esse serviço para a gente. Eu considerei aqui com nota fiscal R$ 35,00 o metro da alvenaria pronta, R$ 120 mil de mão de obra, tá? Então a gente finaliza a alvenaria aqui com quase R$ 400 mil. Se eu clicar aqui em alvenaria e voltar, ó, ele vem para cá a alvenaria, praticamente R$ 400 mil. Ah, Thiago, mas eu preciso fazer isso aqui para prédio, para casa, para ponte. É a mesma estrutura, não muda nada. A única coisa que vai mudar são as quantidades. Agora, a sua organização, a organização do seu negócio, especialmente se você for captar recursos com investidores, essa aqui é um tipo de organização de trabalho que pouquíssimos construtores fazem, tá ok? Aí a gente evolui dessa forma, sem os projetos detalhados ainda, porque se eu pegar a elétrica aqui para mostrar para vocês, ó, ele tem um super resumo aqui de elétrica. Ó. O que o engenheiro passou para mim? Eu me reuni com ele, sentamos com o projeto, aí eu pedi para ele fazer um quantitativo de cabos e mão de obra e fizesse um orçamento disso para mim. E aí, com base na experiência dele, ele me passou esse valor. A gente sabe que pode haver correções aqui ainda, nesse valor aqui, para baixo ou para cima, mas baseado na experiência dele, que constrói prédio, olhando para esse prédio nosso, e com base nos dados que ele tem no anteprojeto, ele estimou esse custo aqui de elétrica para a gente nesse prédio. Tá? Então aqui ainda não tenho detalhado, porque eu ainda não tenho o projeto elétrico. E por que eu faço isso? Porque eu vou avançar mais um pouco aqui nos custos, com o anteprojeto, tendo gasto pouco, e vou enxergar na minha viabilidade preliminar, que a gente já vai ver na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o processo de viabilidade detalhado, aliás, né? Eu falei preliminar, mas é detalhado, se ele ainda se mantém um projeto viável, antes de eu gastar com um projeto estrutural, projeto elétrico. De repente, aqui nessa fase, você tem uma correção e enxerga, poxa vida, acho que esse projeto não vai ser viável, né? Antes da gente poder fazer mais investimento. Então, eu já sento com os profissionais aqui, e eles já fornecem os quantitativos para mim, só que tem profissional que vai fazer uma estimativa, que é o caso da elétrica aqui, por exemplo. Eu tenho da laje, a laje já está precisa. Eu sei que esse custo da laje aqui, nós orçamos a laje, o preço do concreto é esse que eu pago hoje, a bomba é o que eu pago hoje, a malha é o valor que eu estou pagando hoje, entendeu? Então aqui da laje eu já tenho isso bem preciso. Da elétrica ainda não, eu tenho uma estimativa. Só que, para eu poder ter o valor completo da elétrica, dá uma olhada aqui, ó, em projetos. O elétrico eu vou gastar 20 mil reais de projeto. Poxa vida, será que nessa fase eu vou gastar 20 mil reais de projeto sem saber se o negócio vai fechar a conta mesmo ou não? Eu prefiro fazer uma parceria com o meu engenheiro elétrico, ele faz uma estimativa para mim em cima do projeto, com base na experiência dele, e que tem se mostrado muito útil ao longo do tempo. A gente tem acertado bastante. Você pode fazer isso aí. Se for projeto de casa, se for projeto de prédio, não importa o projeto, né? Você consegue sentar com o profissional e fazer ali uma estimativa de custo com ele. Agora, tem coisa que não tem jeito, e que é fácil também fazer, né? Se você der uma olhada nas despesas administrativas, de contador, advogado, financeiro, RH, isso aqui é facinho orçar, né? Aqui, esse despesa de vendas, você tendo o VGV da obra, também é simples calcular, você já tem aí o valor real. Projetos é a mesma coisa, a gente orça os projetos com os profissionais e aqui a gente já tem o valor real de projetos, né? Aqui eu sei que eu tenho uma gordurinha para tirar em projetos ainda, viu, pessoal? Aqui em fundação eu preciso do cálculo estrutural, preciso que o engenheiro detalhe para a gente a fundação, só que para fazer isso a gente precisa fazer o estudo solo, e aí nós vamos gastar um dinheiro, o estudo solo vai vir ainda, nós ainda vamos fazer, por enquanto é uma estimativa, baseada na experiência dele. Tá? A gente sabe que isso aqui pode mudar, mas é uma estimativa. Depois a gente tem o pilotiza, a mesma coisa. A fundação e o pilotiza aqui do prédio, eu não consigo fazer se eu não tiver um estudo solo e liberar o engenheiro estrutural para fazer o mínimo de desenho. Aqui ele não precisa fazer o projeto estrutural inteiro, mas o mínimo de desenho de trabalho ele tem que ter. Então, nessa fase, eu faço uma estimativa desse item aqui com o engenheiro, o que já fica muito mais real do que usando o CUB lá. A alvenaria, se eu fizer a alvenaria inteira, já é um quantitativo praticamente o que é o dado real. A laje aqui também é praticamente o real. Praticamente não. Tanto a alvenaria quanto a laje já está com valores reais, tá? Aqui a elétrica é estimativa, depois o ar-condicionado é estimativa,
a hidráulica também foi, o telhado é uma estimativa que está bem próximo, a gente precisa de um projeto de telhado ainda, mas está muito próximo. As esquadrias nós orçamos, então eu tenho aqui o valor real de esquadrias, tanto porta quanto janela, mais a mão de obra, para poder fazer a instalação das esquadrias. Então isso aqui está zerado, tá? O gesso, o que está faltando de gesso para a gente aqui nesse projeto é o forro, porque a metragem quadrada, o preço do gesso, quantidade de gesso e a mão de obra está certinho. Então o gesso liso está praticamente zerado aqui. O que a gente precisa agora é o forro. Forro que vai no banheiro, forro que vai na área de serviço, enfim. Pintura, mesma coisa. Eu já tenho aqui o quantitativo de tinta e mão de obra. Então pintura também está certinho. Depois o grafiato externo. Isso aqui também já está fechado. A única coisa que falta para mim pintar de amarelo é quantificar o andaime. Mas tanto mão de obra quanto as quantidades de massa niveladora e grafiato estão fechados aqui já, tá certinho. Piso e revestimento, a mesma coisa, a gente já tem certinho esse quantitativo aqui, inclusive com areia para regularização, argamassa, rejunte, enfim, tá tudo aqui os quantitativos que a gente precisa de piso e revestimento. E aí eu queria mostrar esses exemplos para vocês, que a gente vai avançando aqui entre estimativa, ó, rede de hidrante, nós até orçamos aqui a rede de hidrante. Então a rede de hidrante deve ficar aqui para a gente próximos dos R$100 mil, tá? Orçamos inclusive os materiais já da rede de hidrante, tá ok? E aí a gente tem esse resumo dos custos aqui, ó, fazendo esses orçamentos, tá? Por que é importante fazer dessa forma? Primeiro, fica organizado, facilita o nosso trabalho, então você pega o item aqui, alvenaria, enquanto você não zerar a alvenaria com o pessoal da engenharia, você não abre mão desse item, ele fica lá até você concluir. E depois a gente consegue fazer uma análise com gráfico nesse formato aqui que vocês estão vendo, que eu particularmente gosto muito. Nesse primeiro gráfico, você tem um gráfico, que é o que a gente chama de gráfico de Pareto, somente dos custos, que é essa fase aqui, ó, sem as despesas de venda, tá? Depois, você tem o gráfico de despesas mais custo, que é todo esse custo aqui, todas as despesas mais todos os custos, tá? Para a gente poder analisar os números. Então, se a gente analisar os custos aqui, ó, a alvenaria é o que tem o maior custo, percentualmente falando, e o gesso é o que tem o menor. Muito bem. Aonde que eu vou dedicar mais energia no trabalho de redução de custo? Claro que na alvenaria. Então, é lógico que a negociação de preço, a redução de custo, eu costumo dizer não, tá no livro do Paulo Lema, né? Que é que nem unha. Custo é que nem unha. A gente tem que cortar toda semana, né? Continuamente. Mas aqui no caso, eu tenho que dedicar uma energia muito maior na alvenaria. Olha, ela é o primeiro item aqui. Olha a discrepância dela para o segundo, ó, para o piso e revestimento, por exemplo. Né? A alvenaria está perto de 400 mil, piso e revestimento na faixa dos 250. Então, lógico, eu vou empenhar muito mais energia em negociar a alvenaria, em negociar a mão de obra, no controle de materiais na obra. Esse gráfico ajuda a gente nisso, tá? Nessa análise. E assim por diante até o final. Aqui na frente, vocês podem ver que, na verdade, quando a gente traz as despesas, né? E aqui tem um resumo das despesas, que é o somatório de vendas mais administrativos, que a despesa de venda, na verdade, ela acaba sendo o maior valor, né? Aquele valor que é financiado pelas vendas, lembra que a gente comentou? Então, é lógico que eu vou dedicar uma energia grande aqui nas minhas despesas de vendas. Lógico, o imposto não tem como a gente fugir, a gente vai ficar ali com o RET nos 4%, mas eu posso brigar e apertar lá a imobiliária, negociar bem com a imobiliária para a gente diminuir essa despesa de venda aqui, que é muito significativo, está para cima dos 600 mil reais, ó, 660 mil reais. Olha, quando ela é tão significativa comparado com a alvenaria, como a alvenaria é comparado com o resto. Ó. Então, esses dois primeiros nesse gráfico aqui, a despesa de venda e a alvenaria, nesse caso, é onde nós vamos dedicar uma energia grande em tentar reduzir isso aí. E por isso que eu gosto da demonstração do custo assim no gráfico, tá? Olha só, agora nós vamos dar uma olhada na viabilidade mesmo. A hora que a gente pega esses números e joga na planilha, para ver como que esses números ficam, para ver se a gente investe nesses projetos aqui e avança para poder
finalizar essa viabilidade detalhada, tá bom? Deixa aqui embaixo para mim as suas dúvidas, inclusive os seus comentários do que você achou desse modelo de planilha. Valeu, obrigado e até a próxima aula.